Aleluia, glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor por alguns instantes. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 15. Esse que faz parte de um bloco de sermões de Jesus, chamado aí o Sermão do Monte ou da Bem-aventurança. Jesus, ele traz uma série de ensinamentos e dentro desses ensinamentos também muitas parábolas, e esta é uma desse bloco de mensagens do Senhor no Sermão do Monte. Bom, o Senhor, ele alerta aqui contra os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que vêm travestidos em pele de ovelha, mas são como lobos, né? Animais selvagens que querem devorar, que vêm para enganar. E aí o Senhor nos dá uma fórmula, Ele nos dá uma condição, um entendimento para nós não cairmos em armadilhas, para nós não sermos enganados, e Ele ensina isso através de uma observação. Obrigado, Inês. Ele nos convida a observar os frutos que determinada pessoa dá, porque pelos frutos você conhece a árvore. E eu quero lançar mão dessa parábola aqui, dessa alegoria dos frutos, para tratar desse assunto, acerca de frutificação. Os frutos, normalmente, eles exprimem, eles representam, né, uma plenitude, irmãos. Ele é o resultado final de uma caminhada, de uma jornada, de um processo, não é? De um ciclo de estações que se encerra ali com os frutos. E é tão legal quando a gente vai ao mercado e a gente compra lá algumas frutas e enche as cestas de fruta da nossa casa. É rápido, é prático, está pronto, basta você ter um pouquinho de dinheiro no bolso ou na conta, ir lá e comprar as deliciosas frutas. E na maioria delas, como são gostosas, não é verdade? Pensa aí numa fruta assim que você gosta demais. Uma jaca mole, talvez, já cortada, tirada ali os bagos, geladinha. Talvez assim, para ficar mais cômodo ainda, já sem um caroço. Tem gente que gosta, falando aqui no Nordeste, eu acho que eu respingo em alguns aí. Mas tudo bem, se você não gosta da jaca, pensa em uma outra fruta, numa pera bem suculenta, daquelas assim bem molhadinhas, que quando você morde, escorre o caldinho, né? Você faz... Ontem eu levei as crianças no pediatra e aí eu entreguei a garotada, né? Falei, essa aqui é boa de boca, essa aqui não tem problema, come tudo, agora esse aqui é ruim, não come nada e tal. Nem fruta, a fruta ele come e tal, mas fruta lá em casa só banana, maçã, laranja, só quer saber de fruta chique, mas eu coloco essas aqui, essas não quer comer não. Mas olha que delícia a fruta, irmãos. Eu amo a banana, amo a vitamina de banana, não é tão docinha. A maçã bem geladinha, Emerson, eu gosto demais da maçã. Olha o fruto, ele ali exprime algo, já um resultado. Eu acho que é o ápice ali da planta, ela dá aquele fruto depois de uma estação, de uma temporada, depois que ela se renova e as raízes e todo o preparo, e ali aparece o fruto. E o Senhor, Ele lança mão de figuras terrenas, de coisas que nós conhecemos, para explicar e exemplificar coisas inefáveis, grandiosas do mundo espiritual. Na última quarta-feira eu falei que Deus é o infinito, Ele é o grandão, e nós somos limitados, e para a gente conhecer um pouco mais dele, o Senhor usa algumas figuras para que a gente entenda.
E não sei se você já percebeu nas Escrituras, muitas e muitas vezes nós somos comparados a árvores. E o objetivo de nos comparar com as árvores, irmãos, na bem da verdade, é o resultado final disso, que são os frutos. Quantas vezes o Senhor lança mão dessas figuras, e aí o resultado é sempre, se não produz fruto, corta e lança fora, porque não presta, a não ser para ser pego pelos homens, ou queimado, ou feito qualquer outra coisa. A Bíblia nos ensina que o Senhor espera que a gente vá, permaneça nele e produza muitos frutos, frutos que bendigam o teu santo nome. Então, se eu fizer um censo aqui e perguntar, é claro que todos nós desejamos gerar frutos, que é esse resultado final, essa coisa gostosa, aprazível, doce, suculenta. Os frutos, não só a fruta, mas de um legume, uma verdura, como fruto daquela cultura, né, daquele cultivo, fazem bem para a saúde, fazem bem para a economia. É ou não é verdade, irmãos? Gera receita, gera ganho. Os frutos são muito benéficos. Ali você tem a semente para um novo plantio, para uma nova semeadura e posterior uma nova colheita. Quantos e inúmeros são os exemplos, irmãos, que a gente pode lançar a mão aqui com essa alegoria, para a gente entender uma verdade espiritual. E aqui eu quero lançar mão de algumas, para chegar ao resultado desse fruto. O que nós devemos observar? Quais são as considerações? Não dá para ser exaustivo aqui, porque, caramba, a gente podia pensar em tanta coisa, mas algumas poucas, só para a gente entender a questão da frutificação e como isso tem um impacto no mundo espiritual, e que a gente aprenda com essa figura, com este exemplo tão simples, mas também tão poderoso. Amém? Em Mateus, no capítulo 7, eu vou ler do verso 15 até o 20, quando Jesus pede para tomar cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Você vai conhecer se o cara é lobo ou ovelha pelo fruto. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Pode, irmãos? É uma pergunta retórica. É claro que não tem jeito. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Quantos aqui querem dar bons frutos? Frutos permanentes que bendizem o nome do Senhor. Aleluia! Todos nós desejamos ser árvores boas, que produzem bons frutos. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Olha que coisa. Não tem jeito de ser uma árvore boa e dar fruto ruim, ao mesmo tempo que também não tem como você ser uma árvore ruim e dar bons frutos. O texto continua dizendo isso. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. Quais os frutos que nós temos tornado visíveis em nossas vidas, para que as pessoas nos reconheçam? E mais, como servos do Deus Altíssimo, como discípulos de Cristo, nós devemos manifestar esses frutos que permitam com que as pessoas reconheçam e vejam Jesus através de nós, através de mim e de você. Qual o fruto que denuncia Jesus na sua vida, que o representa, que o expõe, que traz aquela sensação, como eu falei aqui, de você morder uma fruta e se deliciar e se deleitar naquela fruta? Assim somos nós, irmãos, no meio de um mundo, de uma geração incrédula, corrupta, deturpada, estragada, que apodrece, que cheira mal. Assim somos eu e você.
Nós podemos ser essas boas árvores que produzem bons frutos, que as pessoas se achegam até ela para encontrar descanso, para encontrar sabor, para encontrar alegria, para encontrar sustento, porque sim, nós também somos despenseiros dos mistérios de Deus. Nós também podemos ter sempre uma palavra temperada com sal, dar razão da nossa fé a todo aquele que nos pedir. Mas para proceder assim, é necessário primeiro que essa árvore crie raízes profundas, que tire do solo os nutrientes e percorra por todo o seu ser, pelos seus ramos, até chegar no ponto das frutas, para alimentar alguém, para ser ninho dos pássaros da natureza. Aleluia! Como carvalhos, o pastor Asaf ministrou aqui foi quando que ele, no congresso, né? Esse ano, no congresso, e ele disse, comparou a casa dele como um carvalho, porque ali sempre estava para acolher alguém, para proteger alguém, para trazer refresco para alguém. Assim pode também ser as nossas vidas, queridos. No Novo Testamento, a figura de bons frutos representa o produto, irmãos, o saldo de uma vida piedosa, ou virtudes do caráter de Cristo. Olha só esse texto em Mateus, no capítulo 3, versos 5 a 8. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aí o Batista dá o decreto: deem fruto que mostre o arrependimento. Eu entendo esse texto, eu consigo entender ele perfeitamente. Eu consigo me colocar na condição de um fariseu desse, que foi até o João Batista para ser batizado, porque eles queriam se livrar da ira vindoura. Eles queriam o pronto, eles queriam a bênção, eles queriam como é que fala, Espírito Santo, me traz à memória a palavra. Eles queriam, não sei se é o sacramento, eles queriam esse resultado, sabe? Mas o João, impelido pelo Espírito de Deus, ele discerne ali a picaretagem daqueles fariseus. Eu já fui assim, irmãos. Quantas vezes eu fui a missas totalmente desconectado de Deus, mas porque eu queria ali algo sobrenatural, eu queria algum tipo de porção, eu queria algum, talvez, passe mágico, alguma bênção, sei lá, como é que eu posso dizer? Algum fluido, alguma áurea, eu não sei, porque quando a gente não tem Jesus, a gente busca tanta coisa, mas eu queria receber alguma coisa ali, que me ajudasse na minha jornada, que aliviasse o meu sofrimento, que tirasse a minha dor, que ajudasse ao resolver as minhas questões. Mas sabe, batizado na tenra infância, mas nada disso produzia frutos, porque não tinha arrependimento, não tinha entendimento, nada disso tinha valor, tinha sentido. Senhor, arrependimento não dá para produzir fruto. Pois bem, eu ia às missas atrás desse passe, atrás dessa, mas eu saía de lá e voltava para a minha vida, e as coisas continuavam iguais. Às vezes, alguns dias, a segunda, a terça, a quarta-feira, até consegui ir bem, mas dali em diante, tudo declinava novamente, os problemas vinham à porta novamente, a impaciência, a ira, o adultério e todo o resto, irmãos, da obra da carne voltava. Por quê? Porque não tinha o fruto, não tinha o fruto. E aí, queridos, para a gente conseguir, e para isso ser verdadeiro e ter um significado, é necessário uma caminhada. Para produzir o fruto, Paula, não é da noite para o dia.
Tem uma temporada, tem uma estação, tem um tempo. Existe o tempo certo para todas as coisas. E nós precisamos observar o tempo e não desanimar, permanecer, perseverar, para produzir esses bons frutos, frutos que alegram o nome do Senhor. Então a gente tem que observar a questão do tempo. Tem um texto em Lucas, no capítulo 13, versos 6 a 9, Jesus conta uma parábola, e essa parábola diz assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Quantos anos, irmãos, vinha aqui essa pessoa atrás do fruto? Por 3 anos. E 3 anos aqui dá uma amostragem boa, um tempo bom para se produzir fruto. E ele não o encontrava, e pergunta: por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto ano que vem, muito bem, se não, corte. Só que nós somos a geração fast food, nós somos a geração que gosta do rápido, do pronto, do enlatado, do milagreiro, só para ser pejorativo mesmo, ao invés de falar milagroso, gosta do milagreiro, gosta de alguém que lhe dê um resultado de imediato, que coloque ali os anabolizantes, os esteroides, os fertilizantes, tudo aquilo que acelere, otimize aquilo ali, para que dê logo o fruto. Eu ministrei aqui certa vez, acho que foi num domingo, o tema da mensagem é clique, está disponível no YouTube, se você quiser você pode assistir, para você entender que existe um propósito, que quem não vive, me ajuda, Thay. Quem não vive o processo, obrigado, Thay, obrigado, Bruna, não chega no propósito. Tem um tempo para todas as coisas, não adianta querer acelerar. Olha o exemplo do rei Davi. Ele foi ungido ainda quando era um rapaz, era um moço, diz as escrituras, Esdras. Não dá para a gente estimar a idade quando ele foi ungido. A Bíblia não fala a idade dele. Existem algumas estimativas com base na cronologia da autoria dos textos. Alguns acreditam que Davi tinha 12 anos, outros acreditam que ele tinha um pouco mais. Mas o certo é que não dá para a gente saber a data que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Mas dá para a gente saber quando ele subiu ao trono. A palavra ensina para a gente que ele subiu no trono, ele tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 40 anos em Israel, se eu não me engano, 2 Samuel capítulo 5, eu não anotei aqui a referência. Mas percebe que tem um tempo, e ele foi fiel nesse tempo, ele perseverou, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo tendo já unção, mesmo tendo a palavra. Quantos aqui já tem uma palavra de vitória liberada sobre suas vidas? Nós temos essa palavra de vitória, irmãos. Na cruz do Calvário o Senhor já nos deu essas palavras, o Senhor já nos deu as certezas, o Senhor já nos deu a viva esperança. Existe um tempo, existe uma maturação, existe... Como é? Me ajuda de novo. Antes do processo tem o quê? Existe um processo, aleluia. Tem um processo. Olha outro exemplo, José do Egito. Quando ele foi vendido para a caravana de ismaelitas como escravo, ele tinha apenas 17 anos. José, o sonhador, José do Egito, o sonhador. Paulo, ele tinha só 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. E depois de passar alguns anos ali no Egito, servindo a Potifar, depois na prisão. José, eu falei, Paulo, era só para testar, para ver se vocês estavam ligados mesmo, se vocês são bons de Bíblia. Aleluia, está todo mundo esperto, né, seu Arlindo? E aí José vai para lá com 17 anos, mas ele é nomeado governador por Faraó aos 30. 17 para 30 dá a diferença de quanto? 13 anos. Do jeito que eu estou bugado aqui, eu vou errar essa conta. 13 anos de jornada, irmãos, com um sonho,
O sonho já lhe fora dado, o entendimento, mas até chegar lá houve um processo, uma jornada, um tempo, até que ele produzisse muitos frutos, e esses frutos trouxessem pessoas de toda parte da terra para ir até o Egito e comprar ali, obter frutos, cereais, sustento, irmãos, vida. Meu Deus, eu não sei quanto tempo eu e você temos que esperar. Talvez está difícil, talvez você está passando por esse processo, e esse processo está difícil, está doloroso, mas nós já temos a palavra, nós já temos a certeza, e se permanecermos, perseverarmos, vamos dar os frutos, e esses frutos não vão ser apenas para nós, para o nosso deleite, para o nosso prazer, porque embora a responsabilidade seja individual, o propósito ele é coletivo, e nós vamos ter alimento para dar para o outro, nós vamos ser esse dispenseiro, nós vamos ser esse alguém que estende a mão, esse alguém que dá, esse alguém que tem um fruto. Persevera. Jesus, meu Deus, o ministério de Jesus foi tão curtinho. O grande eu sou, a gente acaba, pode parar por aqui. Jesus, ele começa o ministério dele efetivamente com 30 anos de idade, e o termina aos 33, no ápice. O Rei dos Reis, o grande eu sou, o majestoso, o cheiroso, a videira verdadeira. Ele começou aos 30 anos e em tudo foi tentado. Como homem, em tudo foi tentado, em tudo foi provado, mas permaneceu. E deu fruto, sim ou não? No domingo nós vamos lembrar aqui do fruto, nós vamos beber do cálice, que é o fruto da videira, nós vamos comer do pão, que é o fruto do trigo, irmãos, do cereal. Ele é o pão da vida, Ele é a provisão, Ele é esse que dá o seu fruto, para que tenhamos vida e vida eterna. Vamos aprender com Ele, é uma questão de tempo. Para dar fruto tem outra questão, que é a questão da limpeza. Olha esse texto no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 1 ao 8. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, ou em outras versões, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem é que dá muito fruto? Aquele que é limpo por Deus, aquele que já está dando fruto, mas o Senhor vem e poda e limpa, para que produza ainda mais frutos. E só pode produzir frutos se permanecer nele, e ele em nós. E ele disse: esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Presta atenção. Se nós permanecermos no Senhor, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Meu Pai é glorificado, Deus é glorificado, irmãos, pelo fato de nós darmos muitos frutos. E a Bíblia diz que assim nós seremos seus discípulos. Aqui nós caminhamos na visão do MDA, e algo muito peculiar da visão do MDA é o discipulado 1 a 1, e nós cremos no discipulado 1 a 1. Algumas pessoas dizem que não são discipuladas porque são discipuladas por Jesus. Jesus é o seu discipulador, mas onde estão os frutos? Porque se você não tem frutos, isso quer dizer que você não é o seu discípulo. Para produzir frutos tem uma outra questão, que é a questão da luz. Na extinção dos dinossauros, grande parte, a extinção aconteceu, irmãos, não foi pela queda do meteoro em si, todos os dinossauros morreram, se é que foi um meteoro que caiu.
ou se foi uma erupção de um vulcão. Não dá para cravar. Mas eles não morreram por esse ato em si. Eles morreram por conta da escuridão, pela ausência da luz. Porque sem a ausência da luz, não tem vegetação. Teles, não tem planta, não tem fruto, não tem vida. A vegetação acabou. Grande parte desses dinossauros, eles eram herbívoros, morreram. E se eles morrem, também acaba a comida dos carnívoros, morreram. Comprometido foi o ecossistema, o equilíbrio acabou. Cadê Samuel? Caramba, gastei aqui a biologia, hein, Mel? Aleluia. Para produzir fruto tem que ter luz. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Para produzir fruto tem que estar na presença dEle, tem que estar diante dEle, porque Ele é a luz do mundo que dissipa as trevas. É diante dEle, irmãos, que nós recebemos esse fator tão precioso, vital. Esse fator é vital, essa questão é vital. Esse texto está em Efésios 5, 8 a 14. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Ou seja, tem fruto, irmãos, tem fruto da luz. É o fruto do Espírito Santo. É a longanimidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque, irmãos, eu não aguentava ficar muitos dias bem. Porque eu não conseguia dar frutos, irmãos. Porque eu não estava na presença da luz. Porque eu não observava a questão do tempo. Eu não tinha essa maturidade, irmãos. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós só podemos discernir a Deus e produzir frutos quando nós nos tornamos esses seres espirituais, com a luz, o brilho de Cristo. Exponham-nos à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Para dar frutos, tem que sair das trevas, tem que sair da escuridão. Qual é a área da sua vida que está em desordem, que está em pecado, que Satanás tem legalidade? Aonde é que tem essa área, irmãos? Exponha-na à luz, traga a luz, deixa o brilho de Cristo gerar vida e te tirar da morte, amém? E para caminhar aqui para o final, tem a questão do solo, a questão da raiz. Eu disse que não dava para ser exaustivo e tentar explorar todas as questões, todas as alegorias que envolvem uma frutificação, mas eu acredito que até aqui dá para a gente já ter uma noção muito boa da nossa vida com Deus. Para dar frutos, a gente precisa observar a questão do solo. Lembra da parábola do semeador em Mateus, no capítulo 13, do verso 1 a 20, que Jesus conta a parábola e diz que o semeador saiu a semear, e ali a semente que representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente, por isso que uma árvore boa vai produzir bons frutos, porque a semente é a palavra de Deus. Mas o solo tem que ser o solo correto, porque algumas dessas sementes caíram num solo rochoso que não teve, a planta, a raiz não deu para aprofundar. E vendo o sol, vindo o calor, ela murchou, não suportou. Algumas caíram no terreno, num solo entre espinhos. Elas até chegaram a crescer, mas não conseguiram produzir frutos, porque esses espinhos as sufocaram. Mas tem um tipo de solo que quando a semente cai, ela produz muito fruto.
tem esse tipo de solo, tem esse tipo de coração, que é um coração rendido, que é um coração voltado para Deus, que pratica a palavra de Deus, que quando ouve e pratica, esse coração é um solo que retém a palavra de Deus, e cresce, essa semente cresce e produz muitos frutos, porque a semente é dele, e a semente do eterno é a melhor de todas, aleluia. Nós podemos dar bons frutos, sim ou não, queridos? Sim, mas a gente precisa cuidar do solo. Em Efésios 3,17, o apóstolo Paulo ensina a aprofundar as nossas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Olha só esse texto, Efésios 3,17, na versão da Bíblia Viva: e oro para que Cristo habite em seus corações. Essa é a oração de Paulo, alguém que está ajoelhado diante do Senhor, e ele ora para que Cristo habite em nossos corações. Mas esse habitar, ele tem uma medida, é a medida em que confiarmos nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Precisamos fincar estas raízes nesse solo, queridos. Porque sim, Ele é maravilhoso, sim, Ele é rico, sim, Ele tem a condição de fazer crescer, Ele tem todos os nutrientes necessários, Ele tem ali a vida, tem tudo, tem a água, tem tudo o que precisa, irmãos. Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é a água, aleluia! Ele é tudo, irmãos, Ele é tudo em todos. Não dá para produzir fruto que bendiz o nome do Senhor fora dele. Se não permanecermos nele, não tem fruto. Era o que acontecia comigo. Eu ia para a missa e não conseguia produzir fruto. Mas por quê? Eu estava indo lá, eu estava recebendo uma bênção, eu estava recebendo uma palavra, mas não conseguia produzir o fruto. Por quê? Porque não tinha raízes, não aprofundava, não me aproximava para confiar dele, não tinha luz, não tinha entendimento, a revelação. Era só uma tentativa qualquer, sem arrependimento, sem confissão, e depois saía dali e voltava para as trevas, voltava a praticar o que é errado, voltava para a bebedice, voltava para tantas outras práticas, obras da carne, que eram impossíveis de produzir bons frutos. Porque uma árvore mau não produz bons frutos. E o que eu produzia eram obras da carne. E aquilo trazia muita tristeza, aquilo trazia muita dor, aquilo impunha muitas marcas. Até um dia que Cristo teve misericórdia de mim, e Ele disse: deixa eu cuidar por mais um ano, não corta, não joga fora, deixa eu cuidar, eu vou adubar, eu vou colocar água, eu vou colocar os nutrientes, só por mais um ano, ano que vem você volta, se você não encontrar melhor, vai, faz o que quiser, corta, joga fora, queima. E quantos não estão tendo mais essa oportunidade? Porque antes é tempo de oportunidade. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Saiba, Ele te chamou e Ele quer plantar uma semente dentro de você, e Ele quer que essa semente cresça e você produza bons frutos. Mas só é possível nele. Se viermos aqui e ouvirmos essa palavra e voltarmos para nossas casas, é igualzinho eu quando estava indo à missa. A diferença consiste quando praticamos. E aqui eu não estou colocando, dizendo... Aleluia, deixa eu parar por aqui. Para ser cuidadoso e zeloso, aleluia.